Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast aqui da Liorce Clinic. Muito bem, e hoje nós vamos falar com a doutora Patrícia Tati. Eu sou a doutora Milena Liorce, sou médica aqui da clínica e vamos convidar cada vez médicos de várias especialidades para conversar, tirar aqui algumas dúvidas e falar sobre assuntos assim muito interessantes. Hoje o assunto com a doutora Patrícia, sim, também é uma médica que tem esse detalhe de ser brasileira, assim como eu, mas que está aqui em Portugal. E a gente vai falar muito sobre esses temas, essas coisas, né, Patrícia? Fala um pouquinho. eh, Então, Milena já quer começar com o fogo no parquinho, ela já quer começar a discutir sobre os pontos, assim, Diferenças. mais sobre as diferenças, Brasil e Portugal. Então, assim, são muitas, mas são sutis, são pequenas, sutis diferenças e que começa basicamente na cultura, porque, assim, ela estava me perguntar sobre quais são as diferenças principais da cirurgia plástica Brasil e Portugal. Hum, É, eu acho que assim, a formação é uma formação, de excelência de ambos os lados, mas o mercado da cirurgia estética no Brasil já se desenvolveu há muitos anos, então já é uma coisa que há muitos anos é feita, é falada, é discutida. Somos em maior número também, não é diferente. Mas assim, o que que acontece no mundo da estética? A gente tem muita exposição corporal, então essa exposição corporal, que é um país tropical, fez com que a cirurgia fosse mais desenvolvida, mais avançada, mais elaborada, mais discutida. E o mercado europeu, a europeia no geral, ela é muito mais discreta, né, a brasileira é mais espampanante, mais exagerada, então mais latina. você acha que essa diferença vem também do povo? Ah, Da não, é cultura, cultura, é do cultural, é completamente é. cultural. Então assim, a portuguesa acha a brasileira exagerada, e a brasileira acha a portuguesa muito retida. Então assim, eu escuto de ambos os lados, assim: "Ah, mas se ela fez essa mama, mas eu não pagaria para fazer isso", só que ambas falam a mesma coisa de um lado e do outro. Porque é cultural, a diferença em si é cultural, elas gostam mais, a latina é mais espampanante, ela quer aquilo mais à mostra, ela quer se destacar. A portuguesa tem mais vergonha, é mais tímida, então ela quer tudo mais discreto, ela quer a mama mais discreta, ela Ah, mas quer assim, eu vou falar assim, isso eu acho que é uma coisa do modo geral, tá. é, Mas, por exemplo, eu sou brasileira, eu também não gosto dessas coisas assim, e tem muita também, brasileira que também não também gosta não de coisas gosta da coisa exageradas, exagerada. gosta, mas ao mesmo tempo acho que uma das coisas que vem crescendo muito é o querer preservar, né. A gente fala assim: "Ai, você vai É. o passar da idade, você vai não gostando de alguma coisa, você querer fala assim: "Eu não quero mudar, mas eu também não quero eu quero só preservar". É assim, eu quero mudar, mas eu não quero mudar muito. É isso. Eu quero que as pessoas notem que eu fiz alguma coisa, mas não querem que saiba o que eu fiz. Então tem muito isso, Você assim, acha eu que isso quero é o caminho da no cirurgia, no geral geral até também, nos no 2 geral países? também. Na verdade, eu acho um ponto assim, um ponto de situação que a gente tem a brasileira está ficando mais discreta e a europeia está ficando mais um pouquinho mais tá acontecendo É. isso. Eu vejo que a portuguesa está querendo ficar assim: "Mas pode botar um pouco mais? Tá, eu quero um pouquinho mais de colo, mas eu não quero muito. Não, eu quero um pouquinho mais de rabo, né, o bumbum, mas eu também não quero tanto". E a brasileira está acontecendo isso. Claro que o meu mercado é muito de praia, então, assim, ainda tem muito aquela exuberância do carnaval que vem de um local que é muito praia. Mas cada vez mais elas estão procurando assim: "Ah, eu quero botar, mas eu não quero muito, eu quero", assim, é menos. Começou elas estão meio que se encontrando. Uhum. Uma tá querendo um pouquinho mais, outra tá querendo um pouquinho menos. E tem variações da idade, da profissão, eh do mesmo assim, do ponto mesmo cultural onde cada uma mora, né. Tem muita paciente que viaja, e então faz muita atividade física, então assim, isso é muito também de Hum. pessoal. Mas eu acho que está havendo Tá um virando um encontro, eu acho que está encontro. havendo um encontro mas é mudança mesmo cultural. Você acha que, tem uma coisa que eu vejo a diferença em Portugal para o Brasil, eu acho que até por no Brasil ter muitos cirurgiões plásticos e a cirurgia plástica já ser tão, assim, desenvolvida, né,
eu sempre conheci muitas pessoas que faziam cirurgia plástica já desde muito novas, e aquilo é visto como uma coisa mais normal. Normal. Você acha que isso está mudando Aqui também em aqui em Portugal, Portugal? já, Tá, não tá? muito. E esse Já conceito de de que deixou de tá ser um tabu, era aquela coisa muito escondida, né, as pessoas faziam e não queriam que soubesse, não contavam contava mesmo pra para ninguém, ninguém, é um era uma coisa segredo. escondidíssima, era feio. Hoje em É, dia não, hoje em dia, assim, cada vez mais eu avisei para uma amiga, indiquei para uma amiga, eu falei: sim, "Olha, então é. assim", porque não existia. Assim, eu já venho para cá há 20 anos, mais ou menos, mas assim, atuar mesmo na área tem pouco tempo, atuar mesmo de verdade. Então eu noto, assim, que eu já venho acompanhando um pouquinho dessa mudança, então eu já notei, assim, que elas estão mais libertas, eu acho que já não é tão tabu, já não é tão feio, elas já gostam mais, claro que ainda são muito mais discretas, mas já deixou de ser uma coisa, assim, mais, assim, né, é muito feio isso, não pode, não tem Ou nada a que não tem ver. acesso, também outra coisa que É, muda, por exemplo, e até antigamente no Brasil também tinha essa imagem de, por exemplo, uma pessoa que tem condição de fazer uma cirurgia plástica, que é uma coisa caríssima, só pessoas muito, muito muito, ricas é muito, que podem. não, E já isso mudou no Brasil muito. mudou É, no perfeitamente, Brasil talvez já é, aqui ainda ainda tenha. É porque assim, realmente é uma cirurgia mais cara, as cirurgias também, como também tem mais pessoas no mercado, é uma coisa que ficou mais acessível, mas ela ainda é cara, claro, e a gente entende porque ela tem um custo, ela pronto, é o que é. Mas também já ficou mais acessível, as pessoas já têm mais acesso, conseguem dividir o pagamento, parcelar, e assim, e realizar o seu sonho, já porque começaram começa a se tornar um sonho, a é, pessoa corre atrás para já conseguir começaram a fazer. pensar que isso não é só, ai, é uma vaidade, não, já começaram a pensar que é um investimento pra autoestima, eu acho, já Sim. começaram a perceber assim: "Ah, é um pouquinho mais de dinheiro, mas eu vou tentar aqui, vou tentar ali". Então já está uma coisa que tem mais acesso, é um procedimento com mais acesso, as pessoas já estão gostando mais, já estão assim, falando mais entre si, já não é tão tabu. Então eu acho que nesse momento, a cirurgia plástica, a parte estética que eu falo, que é a reparadora aqui é maravilhosa, eu conheço cirurgiões de excelência, então já é a Europa em si toda tem um grande desenvolvimento da parte da cirurgia reparadora. O Brasil também tem, mas ele se voltou muito para a estética, porque o mercado também puxou muito, mas eu noto que está a mudar muito e, assim, está cada vez mais sendo acessível, as pessoas querendo mais, falando mais, estão também percebendo que é, assim, o que faz mais sentido, já querem ficar mais felizes, e é uma forma de ajudar a melhorar a autoestima. Acho que a gente começa a falar de autoestima, e eu acho que isso também está se desenvolvendo no geral, no público todo, as gerações estão mudando, né, os conceitos, também Portugal está recebendo muita gente de fora. A gente Sim. atende pacientes aqui de tudo quanto é nacionalidade, não é só brasileira. Eu atendo muita brasileira porque elas me localizam aqui, pronto, me procuram. Mas a gente tem de tudo quanto é canto, então assim, é uma coisa que está se divulgando mais, espalhando mais. Eu acho que a mídia está ajudando muito nesse sentido também. O que é que você percebe de diferença real em termos de tecnologia, Hum, coisas que hum. acontecem, assim, que Aí eu tenho vontade de chorar. novidades que aparecem no Brasil e como é que isso chega a Portugal, se chega, quando chega, Pois é, e me esse conta um pouquinho. é o grande dilema atual. Então, assim, a tecnologia existe no mundo todo da plástica, então ela é amplamente divulgada, ela existe em tudo quanto é lado, mas no Brasil, por exemplo, eu uso, quando faz uma lipoaspiração, eu uso tecnologias de retração de pele, que é uma coisa que a gente tem muito lá, e lá a gente tem uma variedade imensa de aparelhos, que a gente chega no hospital, eu digo assim: "Olha, eu quero aquele, aquele, aquele aparelho". Então está ali à disposição. Portugal não tem, quer dizer, Portugal tem, mas, digamos, eu quero o aparelho tal, não, quem tem não é o hospital, quem tem é o colega tem, mas o colega não empresta, é dele. Então, assim, é um mercado mais fechado, assim, as tecnologias existem, mas elas estão disponíveis em somente alguns pontos. Eu noto muito a diferença, porque eu chego aqui e eu gostaria tanto de usar aquela tecnologia e eu não posso, porque eu não tenho ela acessível.
Então eu sim. chego no Brasil, no hospital, eu falo: "Olha, o enfermeiro, eu gostaria daquele aparelho", pronto, eu tenho tudo ali, e assim eu só reservo. E aqui eu chego e não tenho esse acesso, quanto eu tenho e também tem muita coisa que lá a gente tem que aqui não tem ainda. Quer dizer, não é ainda não chegou, porque o mercado da indústria, do comércio ainda não adquiriu para venda, ou ainda não tem autorização, né, das referências de saúde europeias, e lá a gente já usa amplamente há muito tempo. Mas Então você acha que isso é um processo, né? eu As acho que coisas esse é um estão eu acho que esse mudando é um aqui. processo, isso aí daqui a pouquinho é um mercado que vai mudar, as tecnologias existem, cada vez mais elas vão ser utilizadas por todos, isso beneficia somente os pacientes, porque é uma coisa boa para eles quando tem indicação. Então eu sinto muita falta disso, dessa disponibilidade de tecnologias que a gente tem lá e eu não tenho aqui. Não é que elas não existam, elas não estão disponíveis para amplo uso. É um mercado um pouquinho mais fechado, mas eu acho que isso vai mudar com o tempo. E também aqui tem muita coisa boa. eh, Assim, no geral, as tecnologias elas estão por aqui, né, só que a gente não consegue ter muito acesso aqui. O que eu gostaria imensamente que fosse igual lá, porque seria muito bom para as pacientes, né, para o Sim, resultado das pacientes. tem disponível, né? Mas eu acho que isso vai mudando aos poucos. Eu acho que sim, porque é uma questão de costume, de hábito e popularizar mais também. Eu acho que é o mercado, é muita dinâmica do comércio aqui, então isso também acho que pontualmente vai mudando com o tempo. Tudo bem. Ah, Você outra fala. coisa que eu ia falar, eu acho que talvez valha a pena falar. Ai, fogo Posso no falar? parquinho, Posso pôr vai. fogo? Vai botar Por fogo no que que tem parquinho. tão poucos brasileiros cirurgiões plásticos Então, aqui? então, calma, calma, E é calma. verdade. É, Assim, por quê? Já vou dizer que a Patrícia tem um reconhecimento da especialidade de cirurgia plástica pela Ordem dos Médicos de Portugal, tá? Então ela não é só cirurgia plástica reconhecida no Brasil, ela é reconhecida pela Ordem de Portugal. E são pouquíssimos colegas do Brasil que têm esse reconhecimento. Então conta um pouquinho o que que é pois isso. é, foi um longo trajeto. Então, assim, vou fazer um resumo. Marido português, filha portuguesa, já venho para Portugal há mais de 20 anos, conheço já muita gente, muitos colegas, acabei não ficando. Aí nos últimos anos o marido quis voltar a morar aqui, estamos todos aqui. Aí começou a questão do colégio de especialidade, era um ambiente muito fechado, então não havia nem oportunidade de eu ser cirurgiã plástica aqui, até que houvesse, então, algumas mudanças burocráticas, enfim, e foi possível fazer uma prova, e depois dessa prova da especialidade eu consegui ter o título de cirurgia plástica, tanto que hoje eu trabalho, num serviço público, né, ajudando também o SNS aqui em Portugal, e atuo na plástica, mas foi um longo trajeto, foi muito tempo, e na verdade eu sou a primeira cirurgia plástica mulher, não é que outras já não tentaram ou não fizeram ou não quiseram, porque assim, como eu tenho muito contato com a comunidade portuguesa já há muitos anos, então sempre estive por aqui e pronto, E e também persistiu, né? não Eu persisti, acho que é por persistência também, não, e porque também não muita gente quer vir, sabe. Eu conheço muitos plásticos do Brasil que falam: "Ah, eu tenho querem amigas, eu ver. pela qualidade de vida, querem vir para É, cá", a qualidade e de vida é aí uma coisa que faz uma que faz uma grande diferença. diferença pra principalmente para criar filhos, Isso. que é a minha, né, o meu O mote seu central. objetivo, né, de ter É. vindo. Então eu moro no Brasil, no Rio de Janeiro, que todo mundo sabe, é uma cidade que é muito violenta, infelizmente, mas então, depois que a gente tem filho, a gente começa a mudar a cabeça e pronto, começa a modificar um pouquinho as coisas. Então assim, tem muitos colegas que querem vir, alguns até vêm, alguns acontece uma coisa muito chata, que é assim, começam a trabalhar ou atuar sem ter o colégio de Uhum. especialidade, mesmo que ele possa. Tem alguns que já têm título, já são da ordem dos Sim. médicos, mas não têm a especialidade, mesmo assim atuam. Então, assim, eu acho que isso é um pouquinho tem que ter um pouquinho de cuidado, Cuidado, né. porque não é que o colega não seja competente, não é isso, mas assim, ele não fazer parte de uma coisa oficial, de um colégio de especialidade, eu acho que é muito ruim para ele.
E Acho que fica para as não pacientes, respaldado, né. não tem respaldo legal, assim, não tem o apoio dos colegas, porque é uma classe Só deixar claro que quando você fala isso, não são pessoas que não têm a validade médica, tá. O que não, ela está dizendo é, são todos são médicos que médicos. vêm, eles validam a medicina, porque são 2 etapas diferentes. É, Então uma é, a pessoa valida a medicina para ser considerado médico em Portugal. Assim como eu também tenho uma especialidade, eu fiz essa parte médica e depois validei a especialidade de especialidade. cirurgia. É, Então essa validação de especialidade que é mais complicada, é, né, e aí, é uma às vezes, a outra pessoa para etapa. nessa etapa. "Ah, eu fiquei só como médico, mas como eu É. tenho uma especialidade que veio de outro país", ele vai fazendo Ele vai atuando, porque ele é, por exemplo, cirurgião plástico, ele é, né, sim, proctologista, só que ele não tem a legalidade para trabalhar, mesmo assim trabalha. Então, assim, eu só acho que é uma coisa que deveria ser mais, visualizada e levada mais a sério, porque eu acho que é um assunto, assim, que envolve a vida das pacientes, o cuidado, a segurança. Por exemplo, eu mesmo quando estava aqui sem especialidade, eu nunca trabalhei num ambiente que não fosse, com colegas, né, eu nunca quis, assim, me colocar de frente para trabalhar, assim, me lançar, eu acho que isso é uma coisa que é muito séria. E eu conhecendo a seriedade do colégio da plástica, então eu sei como é que funciona, então acho que isso é muito importante. Então não é que não possa vir e operar, ele é legalmente médico, mas eu acho que tem que ter um pouquinho mais de respeito pelas condições gerais do trabalho, das pacientes, da questão da segurança, do respaldo pela legal. própria sociedade que É, regulamenta o país, né. A gente está aqui regulamento, em outro a gente país, tá sobre uma exato, jurisdição que não é a brasileira, então a gente está na jurisdição portuguesa, então eu acho que a gente está na casa do outro, a gente tem que respeitar mais exatamente. ainda. Então, assim, é uma coisa que eu sempre tive muito, assim, comigo, nunca quis né, mesmo conhecendo, nunca quis botar à frente, esperei, eu cumpri as etapas, esperei muito, foi um longo processo, Muito. mas assim, a gente segue as etapas, porque eu Exato, acho que é importante, faz exatamente. parte de você querer morar no país, conviver com os colegas, ter respeito, respeitar o outro, respeitar as pacientes. Mas enfim, isso é uma opinião pessoal, então não é geral, mas é uma opinião pessoal e pronto, cada um toma a conduta que acha correta, né, que consegue, eu digo, consegue deitar com a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo. Eu só fiquei tranquila depois de tudo liberado, Tudo e autorizado. provas e autorizações, e faz parte, é um processo, né. Tem uma coisa que eu acho que é preocupante e crítica, tá, na estética, Hum, que é até que ponto cada procedimento é feito por cada especialidade ou ausência de especialidade, porque até a própria cirurgia, a medicina estética está, né, virando uma especialidade e querendo assumir isso como algo e deixar tudo mais certinho, porque até então não tá, né. Se é, você como cirurgia plástica, na verdade você tem uma formação que você consegue fazer desde uma aplicação de um botoxinho que é só uma piquinha, até até um pole lift tã na levantar o cara toda, rosto. Não, e até a parte de a gente faz tudo, né, microcirurgia, é uma tudo. invasão Então é claro que corporal. para você fazer um botox, um preenchimentozinho, é uma coisa muito menor perto das qualificações e coisas que você faz, e isso acaba te deixando confortável Hum. para fazer pequenos procedimentos, mas ao mesmo tempo você vê a gente acaba vendo, colegas ultrapassando o limite do: "Ah não, não é só o botox, agora eu preencho, mas eu puxo aqui, eu dou um É, ponto ali, é, agora eu tô puxando, daqui a pouco tá cortando é. aqui", Então e isso e se é enrola um tudo, não, né. e vou falar que é no eu acho que é no mundo inteiro. Eu É sei. uma nuvem, existe uma nu é uma nebulosa, né, são coisas que se é o oftalmo que faz a parte estética da pálpebra, Isso. é o otorrino que faz a face, é o urologista que faz reconstruções. Então, assim, é uma especialidade, como a gente trabalha na plástica o corpo inteiro, então, assim, as especialidades, cada uma na sua Sim. área de atuação, acabou ficando mesmo nebuloso. E a medicina estética cresceu muito, a Mas posso te estética dizer, cresceu a única muito. área que vocês não mexem é no ânus, Ai, olha, porque a proctologia vocês não querem. ainda A estética anal fica tem, com olha, mas tem colega que tem colega? faz clareamento anal. Olha, eu Tem. posso te dizer que essa área eles estão deixando. Essa
pode ficar Eu toda a não faço. bromatologia. Isso é só a doutora Pronto, Milena. tá? A Não. estética nova ficou comigo, pode Quando falam nessa região, não me procure, isso tudo é com ela, que eu tenho outras áreas mais Você tem amplas do tantas áreas corpo. para se Tenho preocupar, muita área né, para muita preocupar, área. não é do cabelo até o pé, essa Sim. parte eu pulo. Eu brinco que os Países Baixos eu pulo. Pronto, Os Países Baixos eu deixo com ela. tudo bem. Mas assim, mas é uma Mas a mistura. dermato, É. até que ponto um dermatologista, faz procedimentos cirúrgicos também, ou Faz, não? porque, E porque existe a cirurgia dermatológica. exato, e também tem, mas Então tem fica essa complicado, né, prática. pra gente Mas entender. então, mas a dermatologia, ela tem isso no currículo dela, então assim, ela tem que estar apta a retirar lesões de pele, suspeitas de cancro, de câncer. Então ela tem isso na E a formação. medicina estética? A medicina estética, ela é uma coisa que veio para ficar e veio cada vez mais, e o problema não é só o problema para mim não são os médicos, o problema é quando começa outras áreas, né, outras, formações a Da fazerem saúde, né? da saúde, e É. não da saúde, porque também tem muita gente que não é da saúde e faz e pega O um bis quê? Como pega assim? Então é da ai tem, não é tem, nem da tem. Não, não é saúde? nem da saúde, eu já sei de casos que nem da saúde. Pega um Ah, produto, pega ok. uma agulha, "Ah, eu já sei porque eu sou Que veterinário, eu lido ai, com não sei o". veterinário. Tem, É, eu já ok, escutei. Então, tá. assim, eu respirei fundo, vamos deixar, porque eu acho que esse é um assunto que não me cabe, pronto, cada um com a sua consciência, mas assim, e começa a invadir, eu acho que aí O perigo das é o pessoas também perigo saberem com das quem com elas quem elas vão vão fazer. fazer procedimento. Antigamente, há um tempo atrás, isso era muito confuso, porque as pessoas não tinham informação. Hoje as pessoas têm informação de tudo. Vai lá, acessa o meu nome, o seu nome, acha tudo. Até na Então, ordem dos médicos, né. Vocês na podem ordem entrar dos no médicos. site da ordem dos médicos, tá lá o Noflux Registro, tá lá a Tá, a especialidade que a pessoa tem, especialidade, né. mas assim, e pronto. E aí a pessoa também consegue discernir um É que pouco, às vezes vem aquele barato, né. "Ah, ele mas faz um eu botox por tenho. 50 euros". Aí eu falo Sim, assim: Como assim? Não é, paga nem o não produto". paga nem o produto. Então, Deve ou ser um produto que, sei lá, é usado, a gente não sabe de onde veio, você como é que começa é a duvidar de usado, como é que é tudo. É, diluído, como é que é preparado, como é que é aplicado, então assim, eu acho que aí então, o que que acontece? No Brasil também tem isso, então tem. lá o mercado se autorregulou. Começaram a haver tantas situações de complicações das outras não áreas médicas, Sim. que a mídia lá ficou tão divulgou tanto, que as pessoas começaram a retrair um pouquinho nisso e começaram a repensar e procurar realmente com quem mais pudesse confiar. Então, assim, as Sim. coisas também eram muito mais caras, também foi barateando um pouco mais os procedimentos, então as pessoas começaram no Brasil já acontece esse movimento, Tá. já acontece das pessoas foram fazer muitas coisas com outras especialidades, já pararam um pouquinho e já voltaram mais novamente para quem é mais da área. Mas em Portugal, assim, realmente o pé da situação ainda não Ainda não tá consegui tão regulamentado, né. perceber, mas eu já escutei muita coisa, já vi muita coisa e pronto, então a gente cala, tenta ajudar o paciente, porque chega muita paciente: "Olha doutora, eu botei isso aqui, mas você botou que produto?", "Ai, não sei". É. "Há quanto tempo?", "Ai, há 3 anos". "Quem botou?", "Ai, é minha amiga na casa dela", eu Ou então então no assim, salão de beleza, né, no cabeleireiro. aí eu não sei o que que ela colocou, eu não tenho nem como ajudar, então já está acontecendo isso, porque elas vão fazer as coisas, né, em outros lugares e E vo os e riscos de che complicação, esse que é o problema, porque a né, às gente vezes a não pessoa vai sabe o lá, que que aprende fez, não sabe o a que fazer, colocou. mas e depois os riscos? Porque o É, problema é de por que que não pode outras pessoas fazerem? Eu acho que esse é o principalmente ponto de é o situação que a ponto gente tem que principal, falar. porque se você faz e dá certo, é Ok. ótimo, Bom, mas foi uma ótimo. sorte também, Né. sei Não, a lá. pessoa lá pode até e assim, tudo pode complicar na vida e É. procedimentos têm risco, todo procedimento Não, e o médico tem problema a gente risco. já sempre falou isso, o problema não é você fazer, é você tratar a Exato, complicação. é isso que eu ia chegar nesse Se ponto, você tratar a complicação e acontece muitas vezes de aparecer nos consultórios complicações feitas por feitas outros por outros, a gente, né, tem colegas que não aceitam. Eu conheço vários colegas: "Não, eu não vou, desculpa, eu não vou tocar em você, você e o volta para paciente onde fica você quer". perdido. E o paciente fica perdido, pipocando até encontrar alguém que resolva ajudá-lo. É. Então eu acho que isso também começou a se disseminar muito essa, né, essa
Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu tenho muita paciente que vem me procurar porque operou em outro país aqui pertinho na Europa. Ok. Não posso falar o nome do país. Mas assim, vem, opera aqui, vai lá fazer um turismo e vem, chega com a mama destruída, com a barriga algumas dão sorte, né, tá tudo bem, deu certo, ok. Mas quando não Quando complica. quando complica, Essa que é a questão, tudo aí pode complicar, mas você tem que ter alguém do seu lado que você tem que ter confie para alguém para poder tratar e tratar, orientar. cuidar e É, resolver. Aí aparece nos serviços públicos de cirurgia sim. plástica, internam, vem de fora, algumas param na UTI, no Nossa, CTI. E outras também depois aparece no consultório para a gente ajudar e resolver. Eu fico com muita pena e acabo sempre tentando ajudar, acho que sim, mas muitos colegas não fazem nem isso, querem porque tipo tratar. assim, não é a minha cirurgia, eu não vou tratar também a complicação disso. Então é complexo, é muito eu acho que é muito complexo, é uma coisa que está hoje muito banal e as pessoas têm que se preocupar com essa banalização desse tipo de procedimento. Então, assim, quer fazer? Procura um especialista, procura uma referência, procura saber se a pessoa é médica, pelo menos. Ah, é da área estética? Ok. Tem alguma experiência? Então, é cirurgião plástico? Pronto. Dermatologista? Eu acho que precisa procurar referências. Claro. Então, eu acho que as pessoas também já estão se preocupando mais com isso. Acho que isso já mudou Mas bastante eu nos acho que últimos isso tempos. também vai haver mais regulamentação, não Então, vai? Eu acho que sim. Existe a algo gente sempre espera que haja uma regulamentação, mas assim, às vezes ela é mais lenta lenta. do que a gente Sim. Então as gostaria. pessoas também têm que ficar É, espertas, não tem, é? é. Sim, é. Mas eu acho que eu acho que a sociedade vai acabar vai regular essa regulamentação. Eu Ok. acho que a sociedade é que Faz um autoajuste. vai fazendo um É, autoajuste, que no Brasil percebendo aconteceu aconteceu. isso, foi um autoajuste. O pessoal fala: "Ai, fulano faz", eu falei: "Ok". Mas a maioria das pessoas já começa a fazer um movimento voltando para quem tem mais segurança. Eu tenho pacientes que eu atendo lá e falo assim: "Doutora, você faz botox? Eu nem sabia. Se eu soubesse, eu não teria feito com fulano, com ciclano, com". Eu falei: Sim. "Não, eu faço, é que eu não divulgo tanto, porque pronto, as outras coisas consomem tanto tempo, mas eu faço, sempre fiz". Quer dizer, então a própria sociedade já começa a se voltar procurando os profissionais que dão segurança, que já conhecem. Eu acho que é por aí, não adianta criticar muito o outro, eu prefiro ajudar, eu prefiro tentar auxiliar, tentar Esclarecer as esclarecer, pessoas, tentar é ajudar nesse claro. sentido, e as pessoas são livres, vão fazer o que querem, com quem E no mundo querem, vai acontecer, né, vai acontecer vai, sempre. Alguém vai, que vai ali no cantinho, alguém vai vai, oferecer: vai, "Ai, vai, aqui vai, é baratinho", vai, até veterinário, e o até barato que sai veterinário, caro é. depois, né. E aí a gente tem que tentar ajudar, porque eu realmente fico, assim, com pesar, porque são situações mesmo, às vezes, até difíceis de Sim. lidar e você De tem que dar deformidades, de né. Às vezes pode deformidades. acontecer necrose, as pessoas não imaginam. Não, não tem "Ai, mas é só um noção. botoxinho", você Não, pode ficar paralisado, de é uma parte do é só seu um rosto, o preenchimento. preenchimento que pode necrosar a pele, que pode causar Já vi são coisas necroses, raras? São, mas e são, se mas acontecer em você? acontece. Né, eu Mas aí penso assim, se tem que acontecer? saber lidar, tem que saber resolver. Tem que ter ali uns produtinhos para dar uma ajuda, tem que ter uma atenção, tem que saber aquilo que está ficando bom, aquilo que está estranho, está dando errado, não, isso não está E também aonde normal. colocar, saber isso é a experiência de É, quem faz, claro, é, né, e depois saber lidar com coisas é. que podem acontecer. Mas isso é no mundo todo. Tá. Então, assim, é É. uma coisa que em Portugal também está no contexto, então Mas como a estética está crescendo aqui, isso é é. uma coisa que está explodindo, por isso que eu me preocupo Tá, aqui disso é. também. Mas eu acho que aqui as pessoas também têm um pouquinho mais de medo, têm um pouquinho mais de receio, então eu vejo também essa diferença. O Brasil, o pessoal se lança muito para qualquer coisa. E É. já foram, agora já o movimento está Tá indo ao voltando, está ao contrário. contrário. Mas Portugal eu acho que ainda as pessoas ainda são mais assim, Tem são uma mais autocrítica desconfiadas, também tem maior, mais né, eu acho. desconfiança, mas isso é bom, é uma qualidade, Eu acho que é sim. uma boa qualidade, porque desconfia, primeiro vai ver, a amiga fez, mas é quem? Então Claro, isso é eu bom. acho que Portugal está melhor que o Brasil nesse sentido, acho que as pessoas estão mais preocupadas em saber as coisas, se informar. Finalizando, né, gostei muito dessa nossa conversa, muito É uma interessante. das, porque a gente tem vários os bastidores, isso aqui é porque a gente está falando aqui para as pessoas também saberem um pouquinho do que a gente conversa nos bastidores. Mas a gente fala muito sobre isso também o tempo todo. E aqui, a clínica, como ela é multidisciplinar,
É uma coisa que a gente conversa também com todos os colegas que estão aqui, né, cada uma na sua especialidade, então a gente senta, conversa, e é uma coisa boa que a gente se apoia muito aqui no outro. "Olha, né, Claro. Michele, dá uma olhada aqui para mim nessa pele, né, Thaís, dá uma olhadinha aqui para mim essa paciente que precisa melhorar a parte hormonal". Então, assim, a gente também tem muito isso é muito bom, porque, assim, quando a Claro, gente por exemplo, chega, imagina um né. paciente que chega para você com uma obesidade e fala: "Eu quero resolver minha obesidade com lipoaspiração". "Vamos sugar tudo, doutora". Você Não, põe aquele teu não, negócio, não, suga a gordura e não. você Eu brinco que nem mangueira dos sapadores, resolve. né, Tem e que as ser pessoas às uma vezes querem que você seja querem, milagrosa, vai querem, tirar tudo. querem resolver, não É, ria, querem resolver, assim, tudo. Eu brinco que eles querem entrar numa máquina, que né, e saia outra pessoa. eu brinco assim, quer É. sair a Gisele Bündchen, não sei, tá, eu queria se portugal, mas querem sair assim, eu falei: "Não dá, não tem como, Você não tem que posso colocar fazer". muito a pessoa para a realidade, né, É, Patrícia? Essa pessoa especialidade tem muito isso. muito, é muito pé no chão. "Ah, mas eu queria assim", falei: "Mas não dá, Isso você o não que você chega. quer eu vou fazer em você, o que a tua amiga fez, mas não vai ser a mesma o mesmo resultado, Tem porque corpos cada". diferentes e É. estruturas diferentes. Mas isso também elas conseguem entender, elas tentam, né, vamos ver, vamos ter uma esperança, vai que a doutora Ou então, por consiga. exemplo, passar, por exemplo, para endocrinologista, passar um tratamento para Sim, emagrecer, então, conciliar, isso também, então. essa questão Essa multidisciplinar é essa questão importante. da clínica ser multidisciplinar é muito bom, porque a gente pega o paciente, a gente o utente, a gente coloca ele dentro de vamos colocar ele numa cúpula aqui, vamos tentar ajudá-lo nesse sentido, porque uma especialidade complementa a outra, então a gente precisa do colega, e às vezes eu tenho que indicar alguém, mas eu não conheço, não sei como é que é o trabalho. Então aqui dentro a gente já criou um sentido de trabalho único, a gente já tem mais ou menos uma mesma orientação, então isso é muito bom, porque o doente chega aqui, ele já chega com tudo mais organizado, aí tem tem a gineco, tem não sei, então já tem, então é muito da Isso é saúde, ótimo. é muito voltada para a saúde, assim, bem-estar, tem a parte da medicina integrativa, e a plástica ela está incorporada nisso. Eu brinco muito assim, a cirurgia plástica, o cirurgião plástico não é o primeiro profissional a ser procurado, é o É o último, último. né. Ah, mas aí É a chega, mas cereja do bolo. é a cereja do bolo, é para remover aquele excesso, é para remover aquela pele que não saiu, que não encolheu, é aquela gordura que está ali localizada, que você emagreceu e insiste em tá. Eu brinco, você não devia ter me procurado, eu sou a última pessoa da filinha, você vai Claro. procurar a fulana, a doutora, o doutor, depois você vai chegar para mim. Então assim, esse trabalho em equipe é bom, porque a gente vai preparando o paciente, ele já vai ficando prontinho para E e assim você para tem melhores ter resultados. um bom É, resultado. A pessoa exato. às vezes fica chateada: "Ai, eu já queria operar agora", eu falei: "Tudo bem, mas assim, eu não quero o seu dinheiro, eu quero que você fique bem". Chegar no Porque melhor você ficar resultado. bem, para mim também é bom. Claro. Então, o seu melhor resultado precisa passar por várias especialidades. Então, a clínica tem muito, assim, essa questão que é essa integração de cuidado, isso é bem importante. A gente não valoriza isso até perceber o quanto é no Quanto é contexto. E o importante. próprio paciente também, quando chega aqui, ele começa a perceber isso. Demora um pouquinho, mas ele percebe. Muito bem. Olha, foi muito bom nossa Sim, conversa, senhora, botei né. fogo no parquinho. Pouquinho só, nem foi tanto, né. Ainda tem muita coisa, assim, pra Tem, a gente, gente vai começar a eh, falar mais aos falar sobre poucos, outros assuntos e porque essa área é uma área que, assim, demanda, muita explicação. Eu acho que quanto mais a gente falar, expor, explicar, é melhor os pacientes é ficam mais muito difícil fazer uma informados. cirurgia plástica, sabia, porque é uma É. decisão. É uma É, decisão de autoestima e você não quer é. errar, porque Porque você pensa: "Eu não tô é um doente, não tá por que que eu vou doente. fazer uma É. coisa que eu não tô Mas a maioria doente?". fala, eu digo, a primeira semana você é a semana do arrependimento, você só estava tão bem, o É, que que eu fui que inventar eu de me fui fazer? cortar, mexer, e assim, o paciente fica arrependido mesmo nos Depois primeiros fica dias. maravilhado, Mas depois depois é que vem a alegria, tem mas no alegria. primeiro É isso. eu falo: "Não me xinga na primeira semana, só depois é que você começa a pensar no assunto". Depois eles te amam, né. É, É espero que isso. sim, espero que sim. É o que a gente vê aqui, Ai, que bom, tá. graças a Deus. A É gente isso. trabalha para isso, né, são Também. muitos anos. Inclusive, foi difícil até chegar em Portugal, conseguir ser a cirurgia plástica em Portugal, não foi fácil, foi um longo caminho. É Pronto. isso, mas tá aqui, né, doutora É. Patrícia Tati. Muito bem. Muito bem, muito obrigada.